Bom, vamos lá, rapaziada, beleza? Wesley na voz aqui. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 2, horríveis. O time dos horríveis 0. Cara, o que falar muito sobre esse jogo? Mais um jogo horrível, tenebroso. O nível da Sul-Americana é, é de sangrar os olhos. A Libertadores já tá horrível. A Sul-Americana, então, meu Deus. Não foi tão ruim quanto o primeiro jogo do São Paulo contra o Boston River, mas esse jogo também foi de sangrar os olhos. São Paulo não jogou bem, abriu o placar cedo com uma jogadaça do Caleri com o Luciano e o Marcos Antônio. O Luciano bate de fora da área no canto, sem chance pro goleiro, abre o placar com 8 minutos. E, cara, um jogo que parecia que ia ser fácil, que o São Paulo ia se dar bem. Simplesmente o time dos horríveis começaram a pressionar o São Paulo, colocar o São Paulo na roda, empurrar o São Paulo pro seu campo defensivo, e foi isso até o fim do primeiro tempo. É que o time dos caras falta muita qualidade, porque, meu, o time eles são muito ruins, cara. Esse time chileno é ruim demais. Não que o São Paulo tenha feito uma baita de uma partida, que o São Paulo esteja jogando o fino da bola, mas esse time chileno é ruim demais, cara. Se eles tivessem um pouco de qualidade, se fosse um time médio, não tô nem falando um time bom, um time médio, tinha feito 2-1 no São Paulo no primeiro tempo na virada do intervalo. Aí o segundo tempo, o Roger Machado não mexe no time, eu acho que dá uma injeção de ânimo. Segundo tempo, o São Paulo volta melhor, tomando as ações do jogo, trocando mais um jogo de trocação lá e cá. E deixar também bem claro, né? Vale ressaltar que o Roger Machado entrou com o time titular na Sul-Americana, coisa que eu sempre fui contra. Para mim tinha que entrar com a molecada na Sul-Americana, os reservas, não tinha que nem que levar. Até porque final de semana a gente tem um jogo importante com o Vasco fora de casa. E o São Paulo já tá despencando na tabela, já caiu para terceiro. Desde que o Roger chegou, a gente já de líder, a gente já tá em terceiro. E se não ganhar do Vasco, pode despencar mais ainda, cara. Então, o brasileiro é foco. A Sul-Americana e a Copa do Brasil são segundas opções. E teve a lesão do Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio, no meio do primeiro tempo, ele sentiu, botou a mão atrás da coxa. Espero que não seja nada grave, porque, meu, São Paulino não tem sorte mesmo, né, cara? Tanto jogador ruim pra sentir lesão. Não que eu deseje mal pra alguém, mas tem que ser sempre o melhor, cara. Puta que pariu. Parece que o São Paulo. Tudo bem que tem aquele ditado, né? Que o azar acompanha os incompetentes, mas, meu, caralho, mano. É só com o São Paulo que isso acontece. Mas enfim, aí entrou o Danielzinho, mas mesmo assim deu uma queda tremenda, porque o Danielzinho, em questão de criação, o Marcos Antônio estava fazendo um ótimo jogo. E defensivamente o Danielzinho, o Roger Machado ele conseguiu acabar com o meio de campo do São Paulo. A Bobadilha não tá jogando tão bem. O Danielzinho acabou com ele. O Marcos Antônio, hoje que ele vinha fazendo um bom jogo com o Roger Machado, ele sentiu a posterior da coxa, acredito eu. Aí até que acabou o primeiro tempo, daí graças a Deus eu fiquei pensando, meu, não acredito que o São Paulo vai tomar empate pra esse time. Ou até num pior cenário, uma virada. E não, o São Paulo voltou um pouco melhor, teve um ânimo a mais no vestiário. Voltou, como eu falei, com o espírito de trocação. Não estava só se defendendo, começou a empurrar o Boston Hicks para o campo deles também, fazendo algumas jogadas. E ao primeiro tempo, acho que o São Paulo teve 2 chutes no gol, ou 2 finalizações e uma no gol. Os caras tiveram, tipo, acho que 7 ou 10, alguma coisa assim, finalizações. Parecia que os caras estavam jogando em casa, o São Paulo era visitante. E no segundo tempo o São Paulo começou a igualar isso, foi para cima dos caras, até que numa jogada trabalhada que o Bobadilha rouba a bola no meio de campo, ele toca pro Luciano, toca pro Arthur, o Arthur toca pro Luciano, o Luciano toca pro Caleri, aí de letra ele toca pro Caleri, o Caleri sai de frente pra área, acha o Arthur entrando sozinho,
toca pro Arthur que ele consegue fazer seu primeiro gol. E o Arthur que vinha fazendo bons jogos, mas hoje eu acho que ele tava um pouco apagado. O São Paulo tava tentando muito jogo pelo meio, acredito eu. É, teve algumas jogadas do Lucas Ramon e do Arthur. O Luca e o Enzo também fizeram algumas jogadas, mas eu acho que o São Paulo hoje estava insistindo muito jogo pelo meio. E eu acho que quando você joga com pontas, ainda mais o Luca, que é um moleque novo que não tem medo de rabiscar, tem que forçar essa jogada pelas laterais. E hoje que o Caleri tava, era um bom jogo para cruzar a bola dentro da área. Que hoje a gente tem um centroavante na área, não André Silva, igual vinha sendo nos outros jogos. Aí o São Paulo abre os 2-0 e aí o São Paulo começa a controlar o jogo. Teve oportunidade para fazer o terceiro logo em seguida, mas o Lucas Ramon chutou para fora. É, teve algumas outras oportunidades também. Aí o São Paulo começou a meio que ficar acomodado no jogo, até que numa chegada do time do Rings, ele cruzou o Enzo, meu Deus, o Enzo tomou um baile do cara lá que tava do lado dele ali no segundo tempo, que deu até dó, cara. O cara consegue ganhar da corrida, dar um drible nele e cruzar a bola, só que o cara que fez o gol dos horríveis, ele faz a falta no Tolói e o gol é anulado. Cara, o Tolói também, meu Deus, cara. Teve um escanteio que o São Paulo cobrou no primeiro pau ali, que o Tolói ele vai de cabeça. Eu achei que ele ia dar uma casquinha pra trás pra jogar a bola pro meio da área. Ele tirou a bola, cara. Acho que ele esqueceu que ele tava atacando. Acho que ele achou que ele era zagueiro. Que ele tava na zaga do São Paulo. Ele, meu, coisa horrível. Depois teve um cruzamento ali que ele furou a bola. E o cara chutou pra fora. Meu, é que o time dos caras é ruim, mano. Porque, sendo justo, esse jogo era pra empate. Porque os caras tiveram boas oportunidades também. Acho que dentro do gol eles perderam, embaixo da trave, eles perderam 2 gols hoje. Ainda bem que eles são horríveis. E depois desse gol, que foi anulado, foi uma falta do atacante do Orringues, São Paulo conseguiu controlar o jogo, colocou o Luan, colocou o Tapia, colocou o Cauli, colocou o TT, e aí o São Paulo começou a controlar o jogo, cadenciar mais, segurando o jogo, acho que também poupar os titulares para o jogo de sábado, que vai ser um jogo difícil em São Januário. E, cara, o Roger, ele meio que ficou com medo de perder o emprego e colocou o time titular na Sul-Americana. Coisa que acho que todo São Paulino era contra, todo torcedor era contra fazer isso. A prioridade sempre foi o brasileiro. E segundo a Copa do Brasil e em último a Sul-Americana. Sul-Americana, pra mim, a fase de grupos tinha que ser só molecada classificando ou não. E a Copa do Brasil, dependendo de como for, jogar com os titulares ou não. Aí, dependendo de como for, fazer essa análise. Mas a Sul-Americana, completamente fora de questão. Mas é aquela, né? Quem tem medo, ficou com medo de perder o emprego, colocou força máxima, conseguiu vencer de um time horrível. Óbvio que a gente fica feliz com a vitória, porque a derrota ia ser um vexame. Porém, esse time não é parâmetro pra nada, cara. Esse time não é parâmetro pra nada. É um time horroroso que em alguns momentos colocou o São Paulo na roda. E isso diz muito mais sobre o São Paulo do que sobre eles. Tudo bem, é um time que eliminou o Bahia na Libertadores, mas, cara, desculpa, esse time é ruim demais, mano. É horroroso, não é parâmetro pra nada. Esse time aí na Série B, ele era rebaixado. E, cara, não tem muito o que falar não. Agora é recuperar os caras, rezar pra não ter sido nada grave com o Marcos Antônio e o foco pra final de semana contra o Vasco, porque tem que vencer, cara. São Paulo precisa somar ponto. Rodada passada perdeu pro Vitória fora de casa. A gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter o Cedric na lateral direita, porque eu não sei o que tá acontecendo, mas o Mike não tá sendo nem relacionado com o Roger Machado. Isso é uma coisa que eu não consigo entender de verdade e ele não consegue explicar. Porque, meu, a partida que o Cedric fez contra o Vitória era pra rescindir o contrato dele no vestiário, cara. A partida nojenta, não só contra o Vitória, né? Porque ele vinha fazendo tanto que com o Crespo ele já nem tava sendo relacionado. Mas a gente sabe, né? Que é coisa de
como fala, empresário. A gente sabe que o Roger ali tá só por uma mera formalidade, que ele é só um fantoche na mão do Rui Costa. Mas enquanto ele tá lá, a gente vai apoiar e vai cobrar. Vai cobrar muito. Ainda tem que ficar aguentando alguns jornalistas comentando, falando que o Roger não tem culpa, que ele que a culpa é da torcida. Meu Deus do céu, cara. É cada coisa que a gente escuta que é melhor ouvir isso do que ser surdo, porque puta que pariu, cara. Hoje eu tive que ouvir um jornalista falar que a culpa era que essa pressão toda era desnecessária, que a torcida tem parte de culpa nos resultados, na cobrança e tal, mano. É foda, cara. É foda. Mas enfim, né? Quem tem boca fala o que quer. E bom, agora é recuperar o time e rezar, cara. Rezar porque vai ser um jogo difícil. O Vasco dentro de casa ganhou do Palmeiras. Vem fazendo. O Vasco não tá muito bem, mas o São Paulo não tem muita sorte recentemente em São Januário. Faz um tempo, a última, acho que no ano passado lá a gente venceu por 2-0, mas a gente tinha perdido por 3-1 aqui no Morumbi. E sempre um jogo difícil. E ainda mais o São Paulo com essa bolinha vai ser mais difícil ainda. Nota dos jogadores, Rafael, cara. Rafael, eu peguei um bode dele. Eu não aguento mais ver o Rafael, cara. Ele fez algumas defesas importantes no primeiro tempo, mas todo estabanado. Sai mal. Meu Deus, cara. O Rafael saindo é uma coisa de. O Rafael saindo pra bola é você presenciar um atropelamento. Você. Você fica. Meu, vontade de desligar a TV, cara, porque você sabe que vai dar merda. Nota 5 pro Rafael. Mais 5 porque não tomou gol. E porque foi pro jogo. Cara, eu queria saber por que o Coronel não tem oportunidade, cara. Aí ele só vai ter oportunidade quando o Rafa for suspenso, porque ele já tá sendo. Ele tá tomando amarelo por fazer cera. Tomou cartão amarelo com o Boston Higgs. Não, acho que hoje ele não tomou cartão amarelo, mas fez cera também. Vamos dar uma oportunidade pro Coronel. Se não, se ele for ruim, então por que trouxe? Empresta o cara, vende o cara, sei lá, cara. Se o Rafa for jogar todo o jogo usando a molecada de reserva, não faz sentido. Tinha que ter trago um goleiro pra fazer sombra pro Rafael, ou se, na verdade tinha que ter contratado um goleiro pra ser titular, né? Pro Rafael ser reserva. Porque o Rafael ele sempre foi um ótimo reserva. Agora, como titular, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Ah, mas ele é o melhor goleiro, pô, Rogério Ceni. Ah, mas ele tem mais jogos. Isso diz muito mais sobre os goleiros que o São Paulo contratou do que sobre ele em si. Isso só mostra o péssimo trabalho de scout que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Lucas Ramon, discreto, não comprometeu, perdeu um gol também. E também pela expulsão contra o Vitória, nota 2 também. Tá jogando. Não tá jogando mais igual vinha jogando com o Crespo, nota 2 pra ele. Tolói, cara. Tolói, meu. Eu não acredito que o Isaac da Copinha, que a gente viu fazendo a Copinha, que foi um monstro na Copinha, que ele consegue ser pior que o Tolói, cara. É difícil acreditar nisso. Ah, mas é moleque, eu não sei o que, mano. O Tolói não dá, cara. Pelo amor de Deus, ele é grosso, ele não aguenta, ele vive cansado, cara. Pelo amor de Deus, mano. O Tolói ele tá na hora de aposentar. E pelo amor de Deus, cara, não me venha renovar com o Tolói nem com o Dória. Acabou o contrato, é rua. O Dória, se puder, já vende e empresta ano que vem. Se puder esse ano, mas pelo amor de Deus, cara, a gente não pode contar com. Já perdemos a Arboleda, que é o pipoqueiro do caralho. A gente vai, graças a Deus, a gente vai perder o Dória. Ou vai perder o Tolói, porque eu acho que esse é o último ano de contrato dele. E a gente vai ficar com Sabino, Alan Franco e Dória. Meu, o Alan Franco já não tá lá essas coisas depois que renovou. Sabino vem sendo o melhor zagueiro, porém é o Sabino. E o Dória é impossível, cara. O Dória, eu jogo melhor que o Dória na zaga. Então a gente tem que fazer alguma coisa sobre a zaga, cara. Porque o sistema defensivo do São Paulo tá podre, tá um lixo. Toda bola que passa do meio de campo é um perigo. É um Deus nos acuda, cara. O Roger Machado ele conseguiu acabar com o meio de campo, que era uma coisa forte. E com a defesa do São Paulo, que também era uma coisa que vinha sendo forte no São Paulo, né? São Paulo não tava tomando gol.
Se eu não me engano, tava invicto, tinha melhor defesa, tinha, tinha um dos melhores ataques. Agora o São Paulo já tá podre, tá tomando gol, gol todo jogo, cara. Tolói nota 2 pro Tolói, cara. Não, nota 0 pela bola, pelo escanteio que ele fez lá, aquela coisa que ele fez no escanteio, nota 0. Não merece nota não. Alan Franco, nota 3 também. Tá mal depois que renovou. Mas também não comprometeu, nota 3 para Alan Franco. O Enzo é aquele cara, comprometido, raçudo, é um cara que não desiste, mas é grosso, cara. É grosso, mas, meu, fazer o quê? O reserva é o reserva é o Wendel, cara. O Wendel é pior ainda. O Wendel dá medo quando eu vejo ele entrando em campo, cara. Eu tenho pavor de ver o Wendel jogando, defendendo. Atacando até que ele tá na média, mas defendendo eu tenho medo de ver ele jogando no São Paulo. Nota 3 também pro Wendel. Bobadilha, um jogo discreto, mais participativo também, pisando na área. Nota 5 pro Bobadilha. O Marcos Antônio vinha fazendo uma partida boa, uma das melhores ultimamente. Mas sentiu, né? Se lesionou. Espero que não seja nada grave, mas é difícil. O jogador, quando coloca a mão atrás da coxa ali no posterior, a gente já imagina. E pelo que parece, está voltando as lesões do São Paulo. É, né? Uma coisa que não estava acontecendo mais. Parece que vai voltar. Vai voltar essa merda. Vai também o preparador do Roger Machado, é o cara que estava na Copa de 94. É foda, né? É complicado. É um cara que já tá ultrapassado, mas é complicado. Só coisa que só acontece no São Paulo. Danielzinho entrou meio apagado também. É um cara que cobrava todas as bolas paradas, hoje não cobra mais. Defende, mas muito passe errado. Passe de 2 metros, passe errado também. Nota 5 pro Danielzinho. O Luciano fez o gol, mas, cara, o Luciano naquela posição ali, não sei, cara. O Luciano, quando ele chuta a bola, ele é um ótimo finalizador. O problema do Luciano não é finalizar. Ele sabe. O problema é que depois que ele fez o gol, ele começou a. O problema é quando ele acha que ele joga mais do que ele joga. Aí começou a querer fazer firula, toque de calcanhar. Teve uma hora que ele abriu um contra-ataque pro. Nesse lance que o cara cruzou a bola, que o Rafael não pegou e o Dória furou e o cara conseguiu perder o gol embaixo da trave. Foi um toque errado do Luciano, cara. E ele não volta pra marcar. E ali que ele deveria tomar um cartão amarelo porque para fazer uma falta tática, não, ele toma cartão amarelo por uma falta besta no meio de campo e fica puxando o calção. E, cara, ele arma contra-ataque, ele fica querendo fazer firula, toque de calcanhar, toque de letra. Cara, faz o simples, Luciano. Fica perto do gol, finaliza, dá assistência, gol de cabeça, é isso que a gente espera de você, cara. Você não é meia. Você não, desculpa, cara, você não adianta. Você não é meia, cara. Não tem como um gato ser um cachorro. Pelo amor de Deus, cara. Você não é meia. Você é um segundo atacante. Você tem que jogar próximo da área. É isso que você tem que ser, cara. E quando você começa a achar que você joga mais do que você joga, você começa a fazer essas coisas, cara. Armando vários contra-ataques, passe errado no meio de campo. Porque você fez o gol, vou dar 7 pra você. Mas vou tirar 2 pontos porque você armou um contra-ataque pros caras que quase resultou num gol. Então vou dar nota 5 pra você. O Arthur fez o primeiro gol dele. Eu acho que não vinha fazendo um bom jogo, mas participativo, driblador. Mas eu vou dar uma nota 7 pra ele porque fez o gol. Primeiro gol dele, espero que deslanche, que faça gol agora todo jogo. Mas, cara, é um jogador que, pelo que tá apresentando e pelo valor que o São Paulo vai ter que investir nele, eu acho que não vale muito a pena, não. Mas espero que ele se demonstre um ótimo jogador, aquele que era do Bragantino, que sempre acabava com o São Paulo nos jogos. Nota 7 pro Arthur. O Luca, acho que não fez um bom jogo, mas driblador, moleque tem personalidade, vai pra cima, é rápido, veloz e, cara, quando não tiver o Ferreirinha tem que ser o Luca, não tem como pôr o Tapia, não tem como improvisar o Wendel, tem que colocar um ponta, cara.
E tem que ser a molecada. Tem que ser o TT, tem que ser o Luca, tem que ser o Arthur, Ferreirinha, esses caras. Não dá pra colocar Tapia, não dá pra colocar o Wendel, o Enzo. Não dá pra improvisar, cara, pelo amor de Deus. André Silva. O André Silva nem jogador de bola é, quem dirá improvisar ele na ponta. Ele não tá fazendo bem nem o não tá fazendo nem o simples, que é uma coisa que ele já sabe, deveria saber fazer. Imagine você pedir pra fazer uma coisa que ele não sabe. Então, nota 5 pro Luca, moleque da base, personalidade, participativo, nota 5 pra ele. E o Caleb deu 2 assistências, né? Pra mim, tirando as assistências, eu acho que ele não fez um jogo tão participativo, mas é um cara que briga, um cara que sofre falta, que prende a bola lá na frente, que tá. Eu não sei porquê, mano. Eu acho que o Caleb ele tá muito fora da área. Eu acho que toda hora que eu me pego olhando, ele tá recebendo a bola nas pontas. Sei lá, cara. Eu acho que era pra ele ficar na área ali. Ele tem que ficar perto, próximo da área para poder receber a bola dos pontas, não receber a bola dos pontas na ponta. E ele vai cruzar para quem? Aí ele cruza, aí tá tipo Danielzinho, Bobadilha na área. Eu acho que o Calera tem que ficar dentro da área, que é o forte dele. Mas eu vou dar 8 para ele. 2 assistências, brigador como sempre. Para mim foi o melhor em campo. E o Roger Machado, o treineiro, ficou com medo, né? Ficou com medo, aí você colocou o que tinha de melhor. Vou dar nota 5 pra ele. Nota 5 porque venceu, mas São Paulo venceu, mas não convenceu. E é isso. Vai ser difícil até o final, enquanto não mandar ele embora. São Paulo vai jogar isso aí. É isso aí, cara. É perder pra Vitória, passar sufoco com o Rings, passar sufoco com Boston River, pegar um Cruzeiro aí e fazer um milagre, uns 4-1. Depois pega um time melhorzinho, perde em casa. Mas é isso aí, cara. Enquanto São Paulo tiver com o Roger Machado, vai ser se Deus nos acuda. Bom, mas é isso, rapaziada. Próximo compromisso a gente agora é. Acho que não sei se é sábado ou domingo. Acho que é sábado contra o Vasco em São Januário. E o São Paulo tem que pontuar, cara. Um empate lá não é um mau resultado, mas uma vitória seria melhor ainda. E bom, é isso aí. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Quem puder deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo, dá essa moral pra gente aí, por favor. É muito importante pro crescimento do canal. Beleza, rapaziada? Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E vamos que vamos. Salve, salve o Tricolor Paulista. Valeu!